Cadê? Eba! Olha só, eu tenho companhia. Muito boa noite. Feliz que a gente está aqui junto. Confesso que eu pensei que eu faria sozinha. Que maravilha ter vocês aqui por perto. E. Ai, tô vendo os rostinhos agora, eu não tinha visto. Ah, que bom. Que maravilha, agradeço muito. Eu agradeço sempre esse acolhimento nessas mudanças. O Vale da Rainha está com muitos assuntos ao mesmo tempo, e se isso não for suficiente, a vida não está poupando que a família também ofereça muitos assuntos. E hoje, especialmente pensando na reflexão que a gente poderia ter para o dia de hoje, fiquei pensando como é fácil essa questão do corpo físico. Eu fiquei no hospital, sempre é um lugar de muita observação, de ver a condição das pessoas ali, e tudo fala muito, né? Não é só aqui, mas a gente está nesses ambientes, a gente nota o que eu já comentei de outras vezes, de como a gente, como feminino, ou seja, quem está com a alma mais identificada no feminino, como a gente tem deliberadamente um espaço para cuidar do outro, como isso é muito natural para a gente, mas como ao mesmo tempo eu noto que não é comum para muitas de nós, e muitos também, esses que estão com o feminino, né, como regente, aceitar o autocuidado ou o cuidado do outro. Então eu vejo muitas vezes pessoas se esfolando no serviço. E isso claramente, eu vi hoje, inclusive, o enfermeiro que estava fazendo a quimioterapia na minha irmã, aplicando, enfim, os medicamentos, ele claramente, com o feminino muito sensível, e eu estava alongando um momento, e ele olhou para mim e disse assim, nossa, que inveja, porque se eu fizer isso, eu vou ter que daqui, só mudo de andar, vou para o pronto-socorro, porque eu travei, aliás, eu fui amarrar o meu cadarço na sexta-feira, e eu travei minha coluna, eu tive que tomar morfina, e dava para ver todo o carinho que essa pessoa tinha pelo trabalho, pelo serviço que ela estava realizando, e como essa pessoa, ele foi tão carinhoso com a minha irmã, e como essa tendência, de novo, do feminino se colocar num lugar de submissão, que o feminino cuida de todo mundo e não cuida de si. E mesmo para quem acha que não tem o feminino no lugar, pensa como a gente, muito frequentemente, a gente presta mais atenção na necessidade do outro do que na nossa. Por exemplo, é muito mais comum que as mulheres cedam, ou que o feminino ceda, para a opinião dos pais do que o masculino. O feminino fica, não, tá bom, então tá bom. Agora, o homem não, o homem já foi criado até mesmo a cultura, e o homem, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser binária aqui, ou seja, essa energia masculina e essa feminina. O masculino já foi criado para desbravar o mundo, para ir de um outro jeito. Agora, o feminino é sempre um lugar de submissão, e um lugar onde, de novo, a gente se mata pelo outro. E isso eu vejo que a gente precisa tomar tanto cuidado, gente, de verdade, porque o serviço, ele não pode ser um lugar de submissão, e o serviço, ele precisa ser entendido, que se a gente cai, quem a gente protege está em risco. Isso é uma das grandes inspirações que eu tenho para cuidar de mim. O mínimo que eu consigo nessa loucura e nesse caos. Mas, sabe, para tirar os meus momentos e falar, olha, eu vou nas próximas 2 horas, não me procurem, ou se quiserem me procurar, boa sorte, porque meu telefone aqui, ainda mais que é muito mais fácil, que não tem conexão, 10 metros da casa não tem uma conexão, e eu subo a montanha e vou ficar abraçada com eles. Eu fico no sol, eu deito na grama, eu coloco meu pé na terra. Mas eu vejo como isso é tão difícil para muitos de nós, como se a gente não merecesse isso. E aí, dentro dessas observações desse dia, eu não pude deixar de contemplar essa outra faceta, que é a somatização. Ou seja, a gente vai aguentando o processo do outro, mas a gente não necessariamente está em um lugar neutro na gente. Vocês conseguem perceber a diferença disso?
quando a gente está aguentando e quando a gente está simplesmente ali no serviço de um jeito muito pleno. Quando a gente não está aguentando, aquilo para nós é saudável. Você fica cansada, você fica exausta, você fica o que quer, você dorme e se levanta disposta. Quando vai para o nível de aguentar, você pode dormir 18 horas, você acorda morta. Você pode ter comido 18 pratos, você continua com fome. Se você é de beber, você já bebeu tudo que você podia beber, mas você ainda pede a próxima. Esse é o aguentar que consome a gente. Esse é o aguentar que leva a gente para a droga, para a dependência, que leva a gente para as compulsões sexuais, que leva a gente para se perder da gente mesmo. Então, esse serviço a gente precisa sempre prestar muita atenção, desregula tudo, desalinha tudo. A gente tem que prestar sempre muita atenção que a gente merece ser cuidada. E quando a gente não é cuidado, esses pequenos hábitos de dia a dia, quando a gente está aguentando, transformam-se em o quê? Lá para frente, em somatizações. Então é comum que a pessoa diga: depois que o meu marido faleceu, depois que a minha mãe fez a passagem, depois que o meu filho, eu desenvolvi tal coisa. Agora, será que aquela tal coisa que foi desenvolvida foi uma coincidência cósmica naquela data que aconteceu, o que quer que seja? Ou será que aquilo é o resultado de várias emoções que não foram lidadas e que simplesmente a pessoa aguentou até onde ela podia? Até que aquilo tudo toma conta e simplesmente derruba a gente. A somatização, muitas vezes a gente pensa como, por exemplo, uma doença. É comum a gente falar, somatizou numa doença, somatizou no ombro que não mexe, somatizou no intestino que não vai, né? Alguma coisa assim, impacto emocional não elaborado. Somatizou em algo assim. Agora, tem outras somatizações que são mais sutis e que podem estar acontecendo agora mesmo na nossa vida, que é a gente não querer sair de casa, que é a gente não querer se relacionar, que é a gente não acreditar na vida, que é a gente não ir lutar. Isso tudo faz parte da somatização também. Talvez em um nível menor, e que lá para frente, se isso não for interrompido, pode virar uma coisa como uma depressão, por exemplo. Não uma depressão de quando a gente não quer sair de casa, não isso, é quando a gente já não consegue mais. Quem já viu gente em depressão sabe que a coisa não é simplesmente levanta da cama e toma um banho e tudo passa. A pessoa não tem força. É algo sutil e subjetivo que toma conta dela. Então, as somatizações, elas podem ser compreendidas como algo que, de repente, hoje dói um pouco o ombro, amanhã o ombro não mexe, depois de amanhã o pescoço, depois até a hora que a gente tem uma artrose, ou a gente pode entender isso de um jeito muito mais tranquilo, que é a gente ir perdendo a vontade de viver, porque se aguentou tanto. Se a gente pega mulheres, de novo, o de mulheres é muito mais fácil a gente ver, e outra vez com cuidado para não ser binária, mas o feminino abusado, ele é muito fácil de ver se a gente pensa nas nossas antepassadas. A quantidade de coisa que elas viveram, e aí chega um momento que simplesmente elas vivem num tanto faz, que simplesmente parece que elas não estão ali. Parece que é uma alma penada andando num corpo. Porque já passou tanta coisa, já aguentou tanta coisa, que nada mais chega naquela pessoa. Nem o que é bom, nem o que é ruim. Já acabou tudo. Essa é uma somatização também. A gente se tornar insensível com a vida. Então, o ponto é que se a gente não tratar, se a gente não viver o nosso luto, se a gente não viver as nossas emoções, se a gente não viver os nossos traumas, e pensando que os traumas não são simplesmente se a gente teve, e tomara que não seja o caso de ninguém aqui, mas infelizmente eu tenho ideia que seja o caso de alguém aqui, que sofreu um abuso sexual. Às vezes o abuso foram 15 anos de abuso da infância, porque a mãe era desregulada em alguma coisa, o pai desregulado em alguma outra coisa. E a gente cresce e a gente aprende a não mexer com aquilo de repente, porque, bom, a gente cresceu e todo mundo fez o melhor, e tem toda uma retórica muito intelectualizada a respeito disso, e bacana, se isso for condizente com o coração. Agora, se a gente está falando aquilo e o coração não está em paz, precisa trabalhar no coração. Não adianta a gente achar que a gente pode pensar uma coisa e sentir outra e ir vivendo a vida da gente sem que a gente fosse cobrado para alinhar isso. Não é que a vida vai cobrar a gente para colocar a gente, ou seja, né, de frente, fazendo alguma coisa como se fosse ruim para a gente. A vida, na verdade, está mostrando para a gente, olha, ou você vai por aqui, ou você vai por aqui. Mas não dá para você ir pelos dois lugares ao mesmo tempo. Ou às vezes 3, 4, 10 lugares ao mesmo tempo. Não dá para a gente pensar que está tudo bem, mas verdadeiramente no nosso coração a gente ter aquela sensação que aquilo não foi superado.
E essas sensações do que não foi superado, elas são muito a sensação de estar perdida também, Leila. Sim, muito bem lembrado. E a gente também tem aquela sensação, quando a gente pensa na pessoa, que a gente é incapaz de falar eu te amo. Que a gente é incapaz de falar eu te perdoo. Ou que a gente é incapaz de falar eu quero que o melhor aconteça para você. Não precisa nem para eu te amo, eu te agradeço, eu te perdoo, esquece. Vai simplesmente para sinceramente olhar para a pessoa, eu espero que o melhor aconteça para você. E se existe um lugar ali onde não, de verdade não aconteceu, eu queria que você comesse o pão que o diabo amassou, alguma coisa, sabe, que demonstre que ficou, a gente precisa trabalhar nisso. Porque se o outro merece ou não aquilo, se o outro, de novo, karma, como a gente viu ontem, ele vai chegar para o CPF cósmico de cada um. A gente não precisa se envolver com isso. Isso chega. Agora a questão é o que a gente guarda e como aquilo vai corroendo a gente. Corroendo a ponto de virar uma doença. E aí a doença ela pode ser uma libertação. Como, em nome da Deus? Alguém pode perguntar. Vamos pensar que a somatização é uma forma da gente pegar emoções que a gente não consegue pegar no sutil. Então, há 10 anos, você está com algum tipo, eu estou com algum tipo de desconforto emocional. E a gente não lida com aquilo. Eventualmente, a gente tem uma gastrite. Eventualmente, a gente tem uma síndrome de alguma coisa irritada. Eventualmente, a gente tem uma enxaqueca. Eventualmente, a gente tem. Vocês concordam que aquilo é a manifestação de algo que aí vai poder ser visto? E vocês já viram casos também, ao longo da nossa vida, de pessoas que se curam, só que elas curam só a manifestação. E aí, depois do que quer que tenha sido o tratamento, exatamente a mesma coisa volta. Vocês já viram isso? Já escutaram isso? Ou seja, a causa ainda não foi tratada. Então, embora aquilo tenha manifestado, a causa ainda não foi tratada. Então, a gente vai lá e limpa aquela história de puxar água com rodo e deixar a torneira aberta. Ou seja, você nunca vai conseguir tirar água daquela casa. Nunca. Então, essa visão de olhar para dentro ela é urgente. E principalmente na nossa sociedade, que preza com essa maravilha de rede social, que todo mundo está sempre muito bem, obrigado. Se essa coisa, a Aline também surgindo, eu estou desconfiada que ninguém dorme aqui. É bom, aqui é a turma que não dorme. Bem-vinda, Aline. A gente vive numa sociedade muito do tudo bem, tudo bom, e uma sociedade que condena a gente não se sentir bem. Tanto que se esconde muito o que a gente sente, até porque também se a gente vai falar por são poucas as pessoas que estão realmente interessadas, por isso que é importante a gente ter esses grupos de apoio, onde realmente a gente pode se abrir e, enfim, se estrangular e falar, olha, se estrangular no sentido, quero tirar isso de mim. Porque comumente na sociedade se pergunta por educação, não porque se quer saber de fato como que o outro está. Então, já numa sociedade que condena a gente se sentir mal, a gente naturalmente tende a esconder o que não está bom. Simplesmente para conseguir dar bom dia para o padeiro. Simplesmente isso, assim, um básico, sem falar de relações mais íntimas. Se a gente não vigia tudo isso, outra vez, o nosso luto, as nossas decepções, as nossas frustrações, tudo isso que a gente precisa mitigar, elaborar, vencer, transformar, ficam ali para baixo. E aí, num belo dia, aquilo tudo pode aparecer não como uma tristeza ou aquela sensação de não quero fazer mais nada, mas, de novo, como uma depressão. Eventualmente como um câncer, eventualmente como o que quer que seja. Se a gente conseguir ver que o corpo, ele não é a causa, ele é a consequência, vai ficar um pouco mais claro, ou melhor, talvez a gente ganhe um pouquinho mais de incentivo para se estudar. Enquanto a gente ficar vendo o corpo como o fim ou a resposta nele próprio, a gente sempre vai estar enganado que a Novalgina vai curar. A gente sempre vai achar que, bom, a Troveran vai acabar com a cólica. A gente sempre vai achar que ali se resolve. E ali a gente, eventualmente, a gente vai resolver o sintoma. Agora não vai resolver a causa. E quando já existe a manifestação, a gente, com maturidade, vai tratar o que tem no corpo, mas vai também tratar a causa daquilo. Mas a gente não pode ignorar o que tem no corpo. Se alguém já recebeu algum diagnóstico, algum tratamento vai ter que fazer. O que eu estou dizendo só é que não vai bastar um tratamento para o corpo físico. A gente vai precisar buscar esses lugares do corpo sutil. Lugares como nervoso. O nervoso acidifica o corpo em 1 segundo. Você pode ter os hábitos mais plenos e lindos da vida, do mundo, dos mundos e dos tempos. 1 segundo de nervoso, é óbvio que dentro do veganismo não é alguma coisa que eu absolutamente me orgulhe de dar referência, mas naquela revista super interessante,
Eles fizeram um experimento, sabe-se lá com quem, pegaram uma pessoa extremamente nervosa, que estava já a ponto de qualquer coisa, de explodir ou ter um ataque cardíaco de nervoso, tiraram sangue dessa pessoa. E, de novo, não é um exemplo vegano e nenhum que eu me orgulhe, e colocaram, injetaram num mestre camundongo. E o mestre camundongo veio a óbito. Eu também quero colocar para vocês, tem uma pessoa no nosso grupo de yoga, Duda, que é uma menina, alguns de vocês conhecem, algumas de vocês conhecem, ela está em medicina agora. Ela há muitos anos frequenta aqui, e ela se deparou recentemente, me ligou essa semana, querendo conversar. Eu até falei que eu ia explorar mais o tema com ela, falando a respeito dos remédios e dos testes que existem por trás dos remédios, mas com detalhe. E a gente foi pesquisar 100 ml de um soro bovino, e detalhe, o requinte da crueldade, para fazer o soro, é tirado o feto ainda vivo da mestra vaca. Daí, de novo, ou seja, misturando tudo isso com a somatização, como que uma sociedade que normaliza tudo isso vai conseguir viver livre de doença? Como que uma sociedade que normaliza o sofrimento vai conseguir viver sem sofrimento? Eu já normalizei o sofrimento. Eu normalizei para o outro, normalizei para mim. Eu normalizei que eu não curo câncer, que eu simplesmente vou fazendo coisas e coisas e coisas para conseguir viver com o câncer. Por exemplo, como eu estou vendo, ou seja, eu estava hoje, outra vez, numa sessão de oncologia de um grande hospital. E nada que possa me causar orgulho como ser humano. Porque eu não vi pessoas interessadas em curar seres humanos. Eu vi pessoas interessadas em simplesmente cuidar de uma doença e lucrar com essa doença. Então, de novo, como que tudo isso andando na nossa sociedade, a gente consegue olhar para nós e falar, não, a gente vai ser pleno, ou seja, normalizando tudo isso. Só que, por mais que a gente tenha valores para não normalizar tudo isso, e para prestar atenção em nós, e para não deixar que isso governe a nossa vida, e tudo isso está claro. Só que a força disso no dia a dia é tamanha que, se a gente, de novo, não tem um grupo como esse, se a gente, e não precisa ser um grupo como esse, o nosso grupo, ou seja, amigos, pessoas de mentes afins, uma sanga, uma comunidade, que a gente possa simplesmente um provocar o outro, um irritar o outro, a Márcia vai entender bem isso, um irritar o outro de falar, olha, não é por aí, você está dormindo, olha só, não, isso daí você virou zumbi, sabe essas provocações sadias, saudáveis que acontecem entre pessoas que querem despertar? Essa força de Maia tamanha que eventualmente a gente está falando tudo bom, quando alguém pergunta tudo bem, e a gente está um caco por dentro. E a gente não põe isso para fora. Porque essa força é tamanha que, sem que a gente perceba, a gente já vai ficando da cor da parede. Então, tudo bem, tá tudo bom. É um baita desafio buscar, deixa eu só ver, que às vezes aparece só metade aqui, buscar não deixar capturar o tempo todo. Exatamente, de estar perdida de si mesmo. Exatamente isso, é um estado de vigilância, para não deixar tudo isso ser normalizado. Para não deixar tudo isso, bom, eu conversei hoje bastante com a minha irmã, falando a respeito do tratamento. Eu falei, olha, o tratamento você pode ter quantas outras sessões de quimioterapia você quiser ter. Só que o fato é que, em determinado momento, você vai ter que escolher se você quer se curar ou simplesmente viver com o câncer. E para você se curar, você vai ter que mudar a tua vida. Não tem outro jeito, ou seja, não tem como a gente fazer diferente continuando igual, entende? Até para falar fica esquisito. Só que mudar significa que a gente muitas vezes vai ter que deixar coisas que a gente tem apego. Então, eu não quero câncer de pulmão, mas eu quero cigarro. Eu não quero a diabetes, mas eu quero o açúcar. Eu não quero, entendem? Ou seja, a gente quer se livrar da causa, mas não quer se livrar do benefício. E esse é um salto de maturidade que a gente precisa ter para entender que esse mundo, ele tem uma influência tamássica na gente, como eles dizem, quando a gente estiver vendo a Gita, a gente entende isso um pouco melhor, inerte, ele causa uma inércia, uma letargia na gente. Que se outra vez você não está vigilante o tempo todo, a correnteza leva a gente. E não é a correnteza do fluxo da vida da deusa que está levando a gente para desaguar no oceano cósmico que somos um. Não, não. É aquela correnteza que a gente está se afogando no caminho. É essa correnteza que a gente tem que tomar cuidado. E aí, de novo, prestar atenção para que a gente tenha pessoas certas, para que a gente tenha os grupos certos e que tenha uma chama que fique ardendo em nós. E eu percebo, e até inspirada nessas palavras da Jitsumi, sempre trago ela aqui pelas reflexões tão potentes que ela me trouxe a vida toda, como é comum a gente perder a chama.
Vocês já viram pessoas que a gente fala nasceu e a pessoa, você fala morreu e a pessoa não tem reação nenhuma. Você fala de um jeito, que saiu e que entrou, ela tá do mesmo jeito. Falou que é uma catástrofe, uma tragédia, que é um milagre, a pessoa tá assim. Do mesmo jeito. Então eu sinto que é muito potente o que a gente simplesmente normalizar, não mudar a nossa vida e ficar esperando que a vida mude. A vida não vai mudar até a gente não mudar. A somatização não vai embora até a hora da gente não mudar o que quer que seja que causa aquela somatização. E às vezes o que causa aquela somatização é uma coisa muito simples, como a gente simplesmente dizer, esse não é o meu caminho, essa daqui não é o trabalho que eu quero ter, essa daqui não é a vida que eu quero ter, olha, mãe, companheiro, namorado, quem quer que seja, eu não quero mais morar aqui, olha, é isso. Às vezes a somatização está nesses lugares. E aí a gente corrigindo isso, muitas outras coisas da nossa vida começam a se encaixar. Agora, enquanto a gente fica insistindo num caminho equivocado, é como se a gente estivesse ironizando com o poder divino. Porque o poder divino está vendo tudo isso e a gente está olhando para ele, não, você está equivocado. Ele está equivocado ou a gente está equivocado de estar no lugar errado? E será que toda forma de doença, de somatização, não seja uma maneira também da gente receber misericórdia divina? A misericórdia divina de uma doença é o quê? Pelo amor da deusa, volte para o seu caminho. Uma crise muito, olha, alinha por aqui, por ali, por aqui, e para testar a gente o quanto a gente consegue manter essa chama acesa, o quanto a gente consegue se manter em pé, ou a gente só consegue se manter em pé quando a coisa tá gostosinha. Aí é bom, né? Dia de praia. Pena que a Terra não é exatamente esse destino turístico. Agora, quando a gente de fato consegue se manter em pé e essas coisas vêm, elas estão mostrando para nós, então é uma forma de misericórdia divina. O fato é que esse silêncio nosso do tudo bem, tudo bom, não resolve as questões. A gente fingir que está tudo bem nos relacionamentos que a gente está, a gente fingir que está tudo bem no trabalho que a gente não suporta mais fazer, a gente fingir que está tudo bem nas relações ultrapassadas, a gente fingir que está tudo bem na dieta que a gente tem que não faz mais sentido para nós, mas a gente não tem força de mudar. A gente, tudo isso não vai resultar em uma cura nem planetária e nem do indivíduo. E se a gente olhar para o mundo, para esse mundo engrenagem, onde está todo mundo, parece que olha para todo mundo, né? Como diz o filósofo, os homens são maus. Então a gente olha para o coletivo, a gente fala, tá tudo perdido. Não é assim? Você liga a TV, tá tudo perdido. Você olha, você desce do metrô, tá tudo perdido. Você anda na rua, todo mundo dentro olhando o celular, tá tudo perdido. Então, os homens são maus, mas o homem é bom. Ou seja, o indivíduo diz, quando a gente olha o indivíduo, a luta do indivíduo, o indivíduo, cada um de nós, aí é bom, aí pode dar bom, mas não é uma coisa coletiva, é cada um lutando por essa chama. E essa força de coletivo é muito fácil a gente se entregar para ela, porque afinal de contas a gente se identifica, todo mundo precisa de alguma forma ganhar dinheiro, todo mundo de alguma forma precisa conviver. Então, e qual é o limite da tolerância e da paciência? Tá, ou seja, eu tenho paciência com você, eu tolero você. Até a força da palavra vem diferente. Agora, com paciência eu somatizo? Aparentemente não, vocês concordam? Paciência não vem como uma virtude? Estão me acompanhando? Agora, e se eu falo, eu te tolero? Ali não tem uma coisa um pouco mais pesada? Ali, eventualmente, não tem uma somatização? A própria forma como a gente se coloca a respeito da vida que a gente tem já revela para nós somatizações. E, de novo, somatizações podem ir no cúmulo de um câncer e elas podem ficar naquele lugar, como a Ana Paula colocou, aonde a gente se sente perdida. Simplesmente isso. A gente somatizou tanto, 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 mas a gente somatizou na insensibilidade, que a Ana Paula falou. Você não sabe mais para que você veio, você não sabe mais o que é, nada te acende, nada brilha, nada pulsa. E essa é uma forma de morrer em vida. É a gente ter a chance e desperdiçar. Vale a pena para a gente, nessas reflexões de o luto, o passar pela dor do luto, passar pela dor dos fins de ciclo, passar pelo sofrimento do que quer que seja, mas passar. E não conviver com isso. E a Micheline, ó, outra que não dorme também, chegou. Boa noite. A gente não olhar para tudo isso e falar, eu vou conviver com isso. Porque a convivência é essa tolerância. É a gente realmente descobrir um lugar que, tá bom, posso ser paciente com isso, mas eu não tolero isso.
Eu posso ser paciente com a transformação do meu irmão, mas eu não tolero que ele fira outros seres. E o jeito que a gente vai se colocando vai revelando para nós o que está acontecendo no nosso interior. E o fato é que a gente não pode mentir pra gente. Cada mentira pra gente, eu acredito que seja essa célula que se levanta contra nós mesmos. Cada vez que a gente fala que tá tudo bem e não tá, é uma célula que fala tá tudo bem e não tá, e ela vem contra a gente, contra a gente, contra a gente. E quantas células a gente vai querer contra a gente? Eu não tô falando de um processo de envelhecimento normal e natural, onde com 80 anos a gente começa a ter falta de ar. A gente não consegue mais subir a montanha com 85. Tô falando, seja, na idade que a gente tem. A gente não conseguir sair de casa. A gente não conseguir concretizar os nossos sonhos. A gente não ousar sonhar. A gente não acreditar. Eu tô falando desse lugar. E enquanto a gente não fizer uma reforma íntima na gente, essas células vão se levantando contra a gente. Até a hora que elas conseguem um motim, que na verdade querem dizer, querem implorar para nós: volte para o seu lugar. Aguentar não é servir. Tolerar não é ter paciência. Por amor fazer, por amor pelo outro, fazer o que você não quer, é falta de amor próprio. Desculpa ser irritante. Entende? Mas a gente precisa se olhar. A gente precisa entender tudo isso. Porque a compreensão é um lugar onde elas se encaixam. E aí, mesmo no meio do caos, a gente fala: entendi, tá bom. Agora eu vou realinhar a rota. E a gente segue em paz. Então, se a gente se sente apagado, se a gente se sente sem vida, é sem vida, é exatamente isso. Não vibra, não vibra. Sabe quando vocês chegam perto de algumas pessoas? Tem gente que a gente chega perto, parece que dá até calor ficar perto da pessoa. A pessoa parece que é uma fogueira andando. E tem gente que a gente chega perto, tá sem som. Ellen, é para você. E agora, quem escreve isso no chat? Tem 15 pessoas aqui, agora eu sei que ninguém dorme. Agora eu tô convencida. Se a gente está sentindo que não tem mais essa chama, a gente precisa encontrar meios de soprar essa chama de novo. E um jeito de soprar essa chama é perguntar intimamente o que de fato. É, turma da coruja. Das corujas. É de fato a gente perguntar para nós o que faz o nosso coração vibrar. E não aceitar menos que essa vibração. E isso, outra vez de novo, prestar atenção, ficar atenta o tempo inteiro, porque a força de Maia é muito grande. E a força dos irmãos que estão próximos de nós e que muitas vezes estão nesse sono profundo. Então a gente olha, a gente fala, dá a impressão que é normal, porque está todo mundo assim. Mas não é normal, é comum. É só isso. E se a gente se identificar com o que é comum, a gente vai viver nessa mediocridade que poderia ter querido mais, poderia ter vivido mais, mas por opção própria não fez. Então, cabe aqui a reflexão para cada um o jeito que a gente quer morrer, já que esse estudo é sobre a morte, já que esse estudo é sobre o morrer do outro, porque quando a gente olha, eu estava comentando isso com uns amigos do meu pai, fechei aqui uma, com uns amigos que falam, tudo bem, ele fumou há 40, 50 e poucos anos e daí teve o enfisema. Agora, curioso que meu pai foi uma pessoa que não se envolveu emocionalmente. Ele não se emocionava. Então, de outra forma, eu conversava isso com ele. Não era uma coisa à toa, que era justamente... Ah, não, mas tinha um cigarro. Tudo bem, mas tinha mais um monte de outras coisas que ele não somatizou. Porque ali, justo os pulmões, que falam tanto das emoções, do sentir. Então, para a gente imaginar como que vai ser essa nossa passagem, vamos olhar para a nossa vida agora. Como é que a gente está vivendo agora? Aí a gente vai conseguir ter claro como vai ser lá na frente. E quando a gente conseguir olhar para os outros também e entender que eles são a soma, é o resultado da equação. E a gente está escrevendo essa equação todos os dias. E depende de nós. Tem o karma que a gente viu ontem, tem sem dúvida nenhuma. Mas tem também esse lugar de austeridade, esse lugar de você querer, de você mudar, e de você conseguir, e da graça que desce em função dos esforços que se empenha, que cada um empenha. E isso só cada um pode fazer. Ninguém pode fazer pelo outro.
E eu acredito que, de novo, o que deve valer pra gente é realmente, deixa eu ver se a Ellen conseguiu. Alguém pode ajudar. Ellen, alguém tem alguma dica para isso? Talvez entrar e sair de novo. O bom e velho truque de entrar e sair de novo. Deixa eu ver aqui. Se alguém puder digitar para mim, eu agradeço. Se puder pedir para ela entrar e sair, só porque eu não consigo fazer isso. Eu consigo, mas eu derrubo o Zoom eventualmente, então eu vou preferir menos risco essa hora da madrugada, que de repente ela consegue conectar. Então, gente, eu gostaria de hoje, né, não fazer uma reflexão tão longa, graças, Ana, uma reflexão tão longa, onde a gente de repente fica pensando nisso, daí amanhã ninguém acorda no horário, mas a sugestão é para que a gente possa, em algum outro momento, se revisitar e entender que a morte que espera a gente é a vida que a gente viveu. Se a gente viver uma vida de plenitude, de luta, de alinhamento, isso tudo vai estar ali. Graças a gente pelo apoio, para ver se ela consegue escutar. Se isso acontecer, a gente vai ter, se a gente conseguir se revisar o tempo todo, a gente conseguir estar alinhada com a gente, coisas boas nos esperam, é natural, porque a vida já vai apresentar isso. Agora, se a gente vai em mentiras, se a gente vai em enganações, se a gente vai nessas somatizações todas, o que é que nos espera, se não isso mesmo? O que poderia ser o fruto de uma enganação, se não mais uma enganação? Mais uma desilusão, mais um sofrimento. Agora, será que a gente precisa esperar que a vida dê pra gente com essa mão tão pesada? Pode ser, se ela já deu, parabéns, era o que a gente tinha. Agora, para ela não dar de novo. Não precisa chegar de novo. E se chegar, a gente vai viver com dignidade também, porque, né, às vezes eu fico pensando, acho que a gente estava um pouco fora da razão quando as promessas que a gente fez para encarnar. Então, de repente, alguém aí quis inspirar meio mundo e falar que topava qualquer doença incurável para dar exemplo de cura e de força para meio mundo. Parabéns. A gente não sabe as coisas que ainda vão desdobrar na nossa encarnação. Mas se a gente tiver bem resolvido, bem resolvida, o que eu sinto é que quando essas coisas encontrarem a gente, as coisas vão fluir de uma maneira mais natural. Agora, quando a gente não tiver muito resolvida, qualquer coisa que aconteça, não precisa ser uma grande doença, pode ser uma gripe, pode ser uma tristeza, pode ser uma dor de cabeça. Tudo isso leva a gente para uma tristeza profunda. Então vale a pena a gente pensar a respeito disso e viver de uma forma que seja mais verdadeira para nós. Putz, Ellen, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se consigo aqui. Patrícia, estou com muito medo disso, porque meus pensamentos são muito flutuantes. Eu preciso não ser pesada, mas às vezes eu fico em pânico, não quero morrer pesada. Gratidão. Acho que nenhum de nós quer, Michelle, morrer pesada. E eu acho também que faz parte do nosso processo entender essas flutuações. Tem um sábio na yoga que chama Patanjali, e ele diz que a yoga é a definição. E tem poucas definições de o que é yoga nas escrituras como um todo. E essa é uma delas. E diz assim, que a yoga é o cessar das flutuações mentais. Ou seja, o que você está buscando é o que cada um de nós busca de alguma forma. Talvez a tua flutuação, as tuas flutuações estejam mais acentuadas. Será que a Ellen está ouvindo agora? Não, aqui é a Janete. A Janete está aqui. Janete, desculpa, agora que apareceu o nome, eu estou achando que é a Ellen e a Ellen está com a câmera fechada. Vou tomara que a Ellen consiga ouvir. As flutuações, elas acontecem para cada um de nós. Talvez as tuas, você esteja vendo elas mais montanhas russas, e acontece para a gente também. A Janete também comentou que já teve esse problema, saiu, entrou e voltou. Vamos torcer para ela em conseguir. Então, é como se a gente praticando a yoga, a meditação, a contemplação, os diários, a dança, abraçar a árvore, o que quer que seja que faça sentido para você, isso ao longo do tempo, em vez da gente ter essas subidas e descidas tão íngremes, isso vai equalizando. Então a gente não tem mais pico, mas ainda tem a flutuação. Mas é uma forma a gente notando como a gente não bate lá em cima e não bate lá embaixo. É como se fosse lá em cima é euforia, não é alegria.
E lá embaixo não é só tristeza, é depressão. Então tem que conseguir um jeito de não ficar batendo tanto para cima e para baixo. E de uma forma, uma palavra que a yoga usa muito, o Oriente usa muito, na verdade, não é só a yoga, que é a equanimidade. É a gente passar com um pouco mais de tranquilidade por onde está apertado e passar sem tanta exaltação por onde está gostoso. Porque às vezes quando a gente está feliz, a gente também tem uns ataques de felicidade, que daí entra na euforia. Aí outra vez, já saiu daquele contentamento sereno, já está num lugar que já é montanha-russa, só que é montanha-russa para o alto. E o que a gente quer é manter um estado que não é insensível, é de contentamento, onde sim a vida venha, onde sim a vida vá, e a gente se mantenha em um prumo, sem perder. Outra coisa comum é que o pensamento leva a gente, se a gente pensa uma coisa boa, então a gente se sente bem. Se a gente pensa uma coisa ruim, a gente se sente mal. É óbvio que a gente pode falar da oscilação da mente, da nossa identificação, mas também a gente diz que se a mente pensa e a gente se sente, a gente consegue concluir que eu não quero abrir para uma reflexão até as 4 da manhã, mas eu vou ter que concluir agora. O que é meu não sou eu. Isso é do Vedanta. Então, a minha mente, o que é meu não sou eu. O que eu penso é alheio. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho algo, eu não sou aquilo. Minha cabeça dói. O que é meu não sou eu. Quando eu deixo de me identificar com o que é meu, sendo eu consigo um pouco mais de equanimidade. A gente pode trazer isso numa outra reflexão, porque não quero que vocês percam o sono hoje com tudo isso. Mas é só te acolher, Micheline, porque as flutuações estão para todo mundo. Agora, faz parte da gente não entrar no carrinho da montanha-russa. É ficar olhando a montanha-russa. Falar, bom, então tá bom, se a mente não sou eu fico olhando a mente, agora tá bacana, e fica todo mundo feliz aqui em cima, feliz euforia. Agora tá, fica todo mundo aqui embaixo, fica só olhando. Fica só olhando de fora, sem entrar nessa flutuação. E aos poucos a gente consegue um pouco mais de domínio sobre nós mesmos fazendo isso. Agora, chega em algum momento, em alguma situação, é óbvio. Se a gente está encarnado, a gente não está com jogo ganho. É óbvio que vai ter alguma coisa que a gente vai. E agora? E aí usa aquilo para que a gente possa crescer. Aí é um bom uso. Mas não alguma coisa que simplesmente fala que é o fim da linha, que é o pânico, que é o terror, que é o quê? Ali é mais uma lição. Ali é mais um ensinamento. E quando a gente for vencendo esses ensinamentos, esses aprendizados, eu tenho certeza que lá para frente, esses mesmos convites para que a gente se perca, vai simplesmente para que a gente adoeça, para que a gente perca a disposição, para que a gente, o que quer que seja, daí a reticências cada um completa, vão ser simplesmente coisas que a gente vai falar, não agradeço. E a gente desvia o caminho e segue. Agora, enquanto isso não é natural para a gente, mantenha atenção. O orar e vigiar do mestre. Não tira os olhos do coração, do lugar onde a gente sabe que a gente deve ir, dos aspectos da nossa vida que dão respostas para nós. Aí eu acredito que outra vez, ainda que o karma apareça com uma doença, ou até o dharma com uma doença, a gente vai ter serenidade para passar por tudo aquilo. E não algo, é muito fácil ver quando uma pessoa está lidando realmente com o que está acontecendo com ela, e quando tudo aquilo está indo para debaixo do tapete. Essa chama se esconde, um lugar de indiferença, insensibilidade vem na pessoa, talvez de irritação, mas ou seja, fica nesse alto e baixo. Então, outra vez, o que quer que seja que aconteça, que a gente consiga manter esse espaço de honestidade com a gente. E aí a gente vai lidar com o que for. Agora, geralmente, quando a gente não lida com o que for, é que a gente não foi honesto com a gente. A gente estava falando sim quando a gente queria dizer não. A gente estava num trabalho que a gente não acreditava. A gente estava se dedicando numa relação que para nós já estava morta. A gente tá, o que quer que seja. E cada um vai ter seu espaço de aprendizado, né? Cada um tá todo mundo matriculado na escola, mas as matérias são diferentes. Então, cada um vai ter que identificar qual é a matéria que se matriculou. Mas o fato é que a gente está nessa escola, nesse hospital, que é esse planeta, e a ideia é que a gente se cure, que a gente aprenda aqui. Então, a gente queria deixar isso como uma reflexão para nós hoje. Hoje, ontem, que agora a gente já não sabe mais se é hoje, se é ontem, quando que é, né? Mas, nesse agora, para a gente olhar um pouquinho para, de novo, dentro de nós,
prestar atenção, viver. Se é um luto, vive o luto. Se é um medo, vive o medo. Se é a tristeza, viver a tristeza. Mas viver no sentido de ser honesto consigo. Não é viver de se entregar para a tristeza. Não é, sabe, fazer alguma coisa que a gente vai... quase que um suicídio em vida. A gente quer evitar toda forma de suicídio. O suicídio, que é, obviamente, o literal, e o suicídio que muitos de nós cometem, que é aquele suicídio que a gente vive sem sonhos. Não é uma forma de suicídio? Quem consegue viver sem, de fato, acreditar que a vida é boa? Sem se deixar levar por uma corrente imensa, sem acreditar que as coisas podem ser melhores? Quem consegue viver, de fato, acreditando que não pode colaborar com a vida, com o pulso dessa vida? Que, de alguma maneira, não está fazendo com que essa vida tenha mais força, mais calor, mais iluminação, mais chama? É uma forma da gente não viver. Então, o pedido aqui é para que a gente viva, mas viva essa vida inteira com honestidade e procurando essa equanimidade que aos poucos vai chegar, e enquanto ela não chega, justamente a ausência da equanimidade é o que vai levar a gente para ela. Porque chega uma hora que a gente cansa de bater no teto e bater no chão, bater no teto, bater no chão, bater no teto, bater no chão. A gente fala, tem que ter uma saída daqui. Aí a gente começa a procurar meditação, começa a procurar yoga, começa a procurar dança, começa a procurar natureza, começa a procurar santo daime, ayahuasca, vai procurando o que quer que seja. Mas a gente não vive para ser um morto, ou seja, não, né? A gente realmente fala, isso aqui não basta. Então é caminho também. Então, gente, espero que reverbere aí em vocês hoje, como um morto que está vivo, exatamente. O meu tio falava muito que só faltava enterrar. Meu tio brincava, falava assim, essa aí tá vivendo, parece que só falta enterrar, que é isso, quando a gente já tá, tanto faz. E não dá para viver no mundo de hoje com tanto faz, a gente tem que se posicionar, a gente precisa viver as nossas ideias, os nossos sonhos, e não deixar que eles morram. É muito fácil deixar. Talvez essa seja uma das lutas que a gente tenha que empenhar, lutar pelos nossos sonhos. Para finalizar, talvez alguém fale, muito bonito, Patrícia, mas agora eu já não tenho mais idade. Se você está viva, se você está vivo, ainda é tempo. Graças, gente. Eu vou colocar aqui para nós, tem um mantra, só que ele é um pouco mais longo e eu já estou ensaiando para começar a fazê-lo. Fazer os mantras mais longos, já da semana passada para cá. Só que por causa do horário, eu não vejo como o melhor momento. Só que como eu estou ensaiando para colocar, esse daqui é o Gayatri. Tem o Gayatri e o Maha Mantra que eu quero colocar. Então, em vez de 108, a gente vai fazer 18. Eu só vou contar aqui no Japamala. 6, 9. É comum também, muitas vezes, a gente, em vez de fazer 108, a gente faz 1008, a gente faz 18. A gente faz algumas variações nesse sentido, que totalizam 9 na numerologia, sem perder essa essência. E hoje, de novo, por causa de tanta coisa que já aconteceu hoje, eu acabei também só agradecendo que a gente pode estar aqui improvisando. 15, 18. Aí aqui, a gente vai fazer de um outro jeito, esse Japamala. Então, só para que a gente possa, de novo, só fazer ter a experiência desse mantra. Para quem não conhece, ele é um mantra um pouco mais longo. A gente tem feito mantras de repetir nomes de deidades, e eles são muito bons, que alguns deles são musicalizados, não todos. O Loka Samastha que a gente fez não era musicalizado, parecia uma martelada cada hora, vinha com a música, ou melhor, com a melodia. E esse daqui é um mantra longo, mas ele tem uma melodia. Então, o que eu aconselho nos mantras longos é a gente primeiro pegar a melodia. Igual a gente fazia quando cantava em inglês, que era criança, quem não falava inglês, cantava em inglês, que cantava pela melodia, não cantava o inglês, e depois, aos poucos, começava a cantar em inglês, sem saber que estava cantando em inglês. É praticamente a mesma coisa, só que em sânscrito agora. Então, tentar pegar a melodia, aos poucos esse mantra vem. O Gayatri é um mantra que tem muita mitologia em cima dele, inclusive que ele já foi tão entoado por tanto tempo, por tantas eras, por tantos seres, que ele já virou uma divindade, ele é quase um corpo místico de uma mulher, de uma deusa. E tem muitos espaços onde ele é invocado para purificação, para abertura de caminhos. Ele é muito invocado para tudo que é extremamente auspicioso. Daí a gente posso colocar um pouco mais no grupo, para que a gente tenha um pouco mais de ideia do mantra,
porque é um estudo um pouco mais profundo do que a gente tem feito até aqui. Quando a gente chegar mais para o final e provavelmente aqui no fechamento, daí a gente engloba para fazer mesmo esse japamala inteiro. E até lá a gente vai trazendo esses mantras um pouco mais longos, para que a gente tenha, inclusive um lugar de mais concentração quando a gente fala. A gente já sente uma energia, mesmo fazendo os mantras curtos, né. Quando a gente faz os mantras mais prolongados, tanto em tempo quanto o tamanho deles, essa energia toma mais conta da gente. Essa força, esse campo, ele vem numa outra presença, vem com um pouco mais de intensidade, talvez. É relativo sempre, porque depende do nosso momento, mas é algo que, de maneira geral, a gente observa, que a repetição mais prolongada leva a gente, até porque é mais um exercício respiratório, é mais concentração, leva a gente para um outro lugar. Então eu espero que hoje, de novo, ainda que a gente esteja fazendo 18 e não 108, a gente experimente, esboce um pouco disso, desse entendimento, e consiga que essa força acene para nós. É isso. Pedir pra gente alinhar nossa coluna. Segurando agora aqui firme e forte as 18 contas. Alinhar a coluna, fechar os nossos olhos. Trazer uma respiração profunda. Uma inspiração que aprofunda no âmago. E uma expiração que é um alívio. Uma inspiração que chama a vida. E uma expiração que deixa ir o que interfere com a vida. Invocando agora o prana através da respiração. A energia sutil da respiração, do oxigênio. E visualizando como se esse prana tivesse uma cor lilás, entrando pelas tuas narinas com oxigênio, avançando até os teus pulmões, nos alvéolos pulmonares, onde acontece a troca gasosa, e sendo irradiado através do teu sangue, da oxigenação para todas as partes do teu corpo. Respirando profundo, com os teus olhos fechados, com a tua coluna ereta, de preferência sentado, sentada no chão, e se não na cadeira, o mesmo exercício, inspirando essa luz violeta para dentro. E acompanhando por meio da tua terceira visão o trajeto dessa luz para todo o teu corpo. Usando a tua terceira visão, escaneia o teu corpo para ver, observar, saber aonde, por qualquer razão, esse prana não pode penetrar. Então, inspirando pelas narinas essa luz violeta, que é o próprio prana adentrando o corpo físico. Observa se existe uma obstrução nas narinas. Se a tua inspiração diz para você que você aceita a vida ou que você a bloqueia. Levando tudo isso para os teus pulmões. Teus pulmões são capazes de sustentar esse fluxo de vida com serenidade. E expirando toda forma de doença, desequilíbrio, desalinhamento, é convidado a se retirar. Todo ar entra lilás. E na força mística do oxigênio, o prana, vai avançando por cada milímetro do teu corpo. Até que a expiração desse ar venha já com uma cor transmutada. Veja com a tua terceira visão
a cor do que te deixa e entende o que você está oferecendo ao mundo. Usa a tua terceira visão para observar a cor do que sai de você depois desse trânsito de luz violeta, a luz prana violeta por todo o teu corpo, alinhando, curando, equilibrando, passeando entre as vértebras da tua coluna, entre os ossos, as articulações, provocando a criação do líquido sinovial, a reestruturação e restauração de ligamentos, de tendões, o refazimento da musculatura e especificamente agora, a limpeza dos órgãos e a descarga energética emocional do que esses órgãos guardam para si. Purificando através do prana, dessa luz lilás, desse violeta adentrando o teu corpo, curando as somatizações dessas emoções ligadas a cada um dos órgãos e vísceras do teu corpo. E observando com a tua terceira visão que essa liberação acontece não só no oxigênio, através do oxigênio, através do gás carbônico que sai, que te deixa, mas também pelo sangue que circula no teu corpo. E especialmente o sangue já carregado por essa liberação, por esse descarrego. Assim, portanto, foca essa energia lilás, esse prana nos teus rins, para que eles possam filtrar o teu sangue. E soltar os aspectos negativos desse sangue, através da tua urina. Assim, circulando o teu corpo, limpando o teu corpo, não só do que fisicamente está nele, mas do que sutilmente está nele, como, por exemplo, as somatizações das tuas emoções atreladas aos teus órgãos e vísceras. E respirando profundamente e visualizando os milagres que cada um pode operar consigo e o mérito que cada um tem para se curar e para prevenir a doença. Realiza que aqui e agora, nesse campo, já estão curadores, curandeiros, xamãs, rezadeiras, parteiras. Já estão seres, inclusive de outros reinos, como plantas professoras, como pedras professoras, como espíritos elementais. Cada um deles se aproxima, cada um deles sustenta, cada um deles reza, cura, sopra, canta, purifica. Para que o corpo livre possa operar. Agora, não mais para si, mas como um veículo para o benefício da vida dos irmãos. E nesse campo você ancora essa mesma energia de cura que passa através de você, desses seres que no campo agora trabalham não mais em você, nas tuas vísceras e órgãos, mas através de você, nas somatizações de seres outros, nas somatizações até de desencarnados que por formas pensamento projetam ao redor.
aspectos não trabalhados de si, como o medo, como o pânico, como a culpa, e assim tornando teu coração um emissor de potências de cura, tornando teu aparelho um veículo servidor para benefício dos teus irmãos. Nesse campo, invoca-se os doentes, os desenganados, os tristes, os perdidos, para que possam receber alento, esperança, para que possam se purificar do dano que cada um faz com si próprio, quando foge da honestidade consigo mesmo, da sinceridade consigo mesmo, da transparência consigo mesmo. E com esse campo vibrante e pulsante, com seres de egrégoras estelares, trabalhando a cura das somatizações e o amparo espiritual dos irmãos que desejam tratar-se com mais honestidade e sinceridade, com esse campo usando de cada um de nós para penetrar no pós-vida, no campo da vida, morte e vida, alcançando espíritos em travessia e também encarnados desses espíritos em travessia que necessitam agora dessa luz de cura para que não somatizem e não adoeçam a morte de seus entes queridos. E na força da nossa fé, com a potência da bondade que existe no coração de cada um, com a lucidez que atravessa a mente, elevando em consciência. Daqui são irradiados para todos os seres de todas as espécies, bênçãos e graças, a despeito da nossa pequenez, das nossas imperfeições e das nossas limitações. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha
Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Sente a força que existe no mistério que não se explica. E sente essa força passando, transitando por entre as tuas células, refazendo teu organismo. E através do teu próprio corpo, alcançando outros seres, encarnados e desencarnados, permitindo essa mesma varredura, essa mesma transcendência, esse mesmo refazimento. Sente no teu coração uma chama que se acende, e se acendendo, acende outras. E realiza que cada um de nós não é uma chama isolada, mas uma única fogueira cósmica que queima, transcendendo as nossas encarnações e alcançando não mais o que queima, mas o que aquece. Não mais o que incendeia, mas o que ilumina. O que queimou um dia foram as somatizações. O desalinhamento, o desequilíbrio, a doença, a patologia, a falta de honestidade consigo queimou. A transcendência transforma essa fogueira que queima em uma que aquece e ilumina. E ela reverbera no coração de cada um aqui, com a graça dos servidores,
que tocam os instrumentos e veículos, cada um de nós, para que a despeito de nossas limitações, imperfeições, outros seres possam ser tocados, mantendo a chama deles acesa, até que nada além de luz possa ser visto em nós, através de nós e em cada um dos seres. Que as mães divinas sempre abençoem, que a gente sempre realize que é através da bondade de tantos seres celestiais que a gente usufrui de tantas bênçãos e graças, e que por mérito de cada um, que essas mães divinas, inspiradas na própria Gayatri, possam dar a salvação para nós, motivada pelos nossos próprios esforços. Que cada um se salve do pior de si, e que cada um irradie através de si, para que cada um dos outros seres, igualmente, especialmente seres humanos, encarnados ou desencarnados, se salvem também do pior de si. Eu peço e rogo, ó Mãe Celestial, que tudo enquanto eu tenho, vós é quem me dá. Ó Mãe Celestial, eu peço e rogo ao Pai Celestial, que tudo enquanto eu tenho, vós é quem me dá. Ó Mãe Celestial, eu peço e rogo, ó Mãe Celestial, que me dê a salvação e me bote em bom lugar, ó Mãe Celestial. E que cada um receba as bênçãos, e que cada um compartilhe as bênçãos. E que através da generosidade de cada um, outros seres encontrem o caminho de volta para casa. Inspirando, expirando, abrindo os olhos, namastê. Graças, gente, pela companhia nessa madrugada, que não é nem hoje, nem ontem, já não sei mais quando é esse agora, mas muito feliz que a gente pôde completar esse ciclo hoje. E amanhã, hoje, mais tarde, enfim, tem mais, daí depois eu coloco o horário é o mesmo, aliás, é 9 horas da noite. E, de novo, minha gratidão por a gente estar aqui fazendo todas essas reflexões tão bonitas e criando conexões também entre nós de amor, como a Micheline aqui manifestando, de amizade, de fraternidade. Isso é tão bonito. E eu não canso de agradecer por esse grupo e pela oportunidade de estreitar laços com vocês e de ter a esperança de que mesmo depois desse tempo, esses laços que foram feitos agora sejam tão fortes que a gente encontre maneira de ainda vivê-los depois desse período. Meu desejo sincero. Deixo aqui minha gratidão, que vocês consigam dormir e que o mantra reverbere para um sono tranquilo e não para uma noite em claro. Tá aqui meus votos feitos.
Graças, gente, pela companhia. Descansem. Um grande beijo. Até já. Tchau, tchau.